Amizade é aquele tipo de coisa que a gente sabe que é uma das mais importantes, mas também uma que a gente fala muito pouco. Há quem diga que é um dos assuntos menos falados em meios cristãos, mas ainda assim um dos mais importantes. Então é por isso que no vídeo de hoje a gente vai estar vendo alguns dos exemplos de amizades bíblicas e como que a gente pode seguir esses exemplos na nossa vida hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. É uma alegria enorme ter você aqui pra gente estar conversando um pouco mais sobre amizades bíblicas. A gente vai ver alguns exemplos bíblicos e também alguns dos princípios pra gente estar seguindo na nossa vida prática. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre ser notificada quando lançar vídeo novo e assim você não vai estar perdendo nenhuma novidade, porque esse daqui é um canal cristão que vai ter mais vídeos como esse e que busca abalizar você na palavra do Senhor Jesus. Então, se isso é algo que te interessa, você é mais do que bem-vinda para fazer parte dessa comunidade se inscrevendo aqui. E no vídeo de hoje a gente vai estar tendo como inspiração esse livro chamado Como Cultivar a Amizade Bíblica, que é do Joel Bick e do Michael Haykin. Esses daqui são dois teólogos muito bons e que eles se juntaram para escrever sobre esse assunto de uma forma muito legal e eles trouxeram vários exemplos maravilhosos e a gente vai estar dando uma olhadinha. Se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição e eu realmente recomendo porque eu já li 2 vezes esse livro e eu creio que eu vou ler mais vezes no futuro porque ele é muito bom e ele tem exemplos muito práticos e ele é fininho, super gostoso de ler, então você vai gostar. E durante a Bíblia a gente vê vários e vários exemplos de amizades bíblicas, ou seja, além do exemplo mais marcante que deve vir à nossa mente, que é a própria Trindade, é que o nosso Deus ele vive num relacionamento de perfeito amor que flui a tal ponto que nos insere nesse relacionamento. Isso é algo tão incrível porque a gente vê durante as escrituras que esse relacionamento da Trindade ele chega a nós. Então, por exemplo, Abraão é chamado amigo de Deus por causa desse relacionamento. E isso chega ao ápice do amor pactual de Deus, que nós lemos várias e várias vezes, quando chega na cruz, no momento que a gente vê o Senhor Jesus, o Deus encarnado, vindo e morrendo em nosso favor para que nós pudéssemos ter essa comunhão plena com a Trindade. Então a gente vê de maneira bem nítida a amizade que existe do próprio Deus para com o seu povo, mas também a amizade que o próprio povo de Deus pode desfrutar. Então, um dos exemplos que a gente pode lembrar bem marcantes é de Davi e Jonatas. Eu gostei como os autores colocaram dizendo que essa amizade exemplifica o que diz em Provérbios de um amigo mais chegado que um irmão. E também, por exemplo, a amizade de Ruth e Noemi, que a gente vê ali realmente um amor sacrificial. E como o Michael Haykin e o Bick falam, foi um exemplo de um amor que mostra que em todo tempo ama o amigo. E também no livro de Provérbios, como a gente já citou aqui por alto, tem vários princípios de como deve ser uma amizade bíblica. E eu gostei bastante como os autores resumiram, mostrando que na Bíblia a gente vê 2 representações do que é amizade. Uma delas é que envolve o amor mútuo e a união de almas. E como a gente falou, a amizade de Davi e Jonatas mostra justamente isso, porque diz que a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi, porque essa representação mostra pra gente que em uma amizade bíblica existe esse amor pactual mútuo, ou seja, um se liga ao outro nessa amizade profunda. Mas também outra imagem que a gente vê sendo representada na Bíblia é a questão de ver face a face. E uma coisa que vem à nossa memória é, por exemplo, quando diz que Deus falou com Moisés como aquele a quem fala face a face. Mostra tanto esse contato quanto essa confiança. E que no final das contas isso leva a um estar edificando ao outro e um encorajando o outro. Então, resumindo, isso que a gente vê na Bíblia, essa amizade que tanto une a alma, ou seja, esse amor pactual mútuo, mas também a gente vê que precisa desse
contato, essa questão do face a face. E um dos maiores exemplos de uma amizade que realmente mostrou isso, a gente encontra no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. Muitas vezes a gente pode acabar tendo uma ideia errada, achando que Paulo é esse pregador itinerante e solitário. Mas a verdade é que em várias cartas nós vemos Paulo sempre saudando outras pessoas, ou seja, ele mostrando que ele tinha um relacionamento com pessoas de cada igreja, mas também a gente vê algumas amizades mais profundas. E a mais profunda que a gente encontra é a amizade de Paulo com Timóteo. Sim, tinha uma diferença de idade bem grande entre um ao outro, mas também era uma amizade tão profunda e sincera a ponto de Paulo dizer que era como se fosse pai e filho. E eram tão chegados a ponto de que quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, que é quando ele já está prestes a morrer e ele escreve aquilo dali, ele diz para Timóteo ir vê-lo, porque Paulo queria muito ver Timóteo antes da sua morte. Vê que nessa amizade de Paulo e Timóteo, eles sabiam tanto se alegrar quando os dois estavam alegres, mas eles também sabiam sofrer um com o outro. Isso mostra pra gente como uma amizade deve ser, tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes. Mas não para por aí, porque a gente sabe que Paulo ele teve uma influência muito grande na vida de Timóteo, a ponto de torná-lo um outro pastor também, mas também a ponto de ter uma grande edificação na própria vida do Timóteo, mostrando que as amizades elas são realmente esse veículo que Deus usa para que nós possamos crescer espiritualmente. Provavelmente você lembra do versículo que diz que as más conversas corrompem os bons costumes. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem, porque no momento que nós temos amizades com pessoas que não amam ao Senhor Jesus, os nossos costumes de piedade, eles vão sendo desviados. Mas por um lado, se a gente sabe que más conversas corrompem bons costumes, a gente também pode saber que boas conversas nos trazem bons costumes. E é por isso que eu amei uma frase que eles colocaram aqui que diz o seguinte: nossos melhores amigos são aqueles cuja companhia nos deixa com mais medo de pecar. Então, isso é uma coisa tão interessante porque muitas vezes tem aquelas pessoas que a gente consegue perceber pelas conversas, pela maneira como a pessoa fala, pela maneira como ela age, que a gente sabe que aquela é uma pessoa que busca a santidade. E no momento que a gente tem amizades com pessoas assim, a gente vai estar absorvendo esses bons costumes. Então é por isso que é muito importante a gente ter isso em mente, de buscar amizades com pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que a gente sabe que vão ter conversas que vão nos levar mais perto de Cristo do que longe dele. Porque no final das contas, essas amizades, como a Esther Edwards, a filha do Jonathan Edwards, disse, elas não só foram criadas no céu, mas elas permanecem acesas pelo céu e vão durar toda a eternidade. Porque no céu nós vamos estar tendo a comunhão com esses filhos de Deus para todo sempre. Então a gente pode buscar se alegrar hoje nessas amizades. Então, com todos esses exemplos bíblicos que a gente conhece, e também quando você for ler esse livro, você vai ver que eles trouxeram vários exemplos da história da igreja. Então é muito legal porque é super gostoso de ler. Mas, enfim, com todos esses exemplos que a gente vê, como os autores dizem, que a amizade bíblica é glorificar a Cristo, aquele que nos fez amigos do Pai. E agora a gente vai dar uma olhadinha em 4 coisas que a gente precisa ter em mente para conseguir cultivar uma amizade bíblica, porque sem essas coisas a amizade bíblica simplesmente não vai se desenvolver ou então ela pode acabar ficando perigosa. E a primeira coisa é, a amizade bíblica, ela começa quando nós temos amizade com Deus. Ou seja, nós precisamos desenvolver os meios da graça, as disciplinas espirituais, para que desse jeito a gente possa estar abalizadas no nosso relacionamento com o Pai, por meio da leitura bíblica, da oração, da meditação na palavra, e também os meios de graça públicos, que seriam ir à igreja, participar do culto, e desse jeito, quando a gente tiver um relacionamento abalizado no nosso Senhor, dessa forma a gente vai conseguir ter amizades com outras pessoas. Porque se a gente não tem uma amizade com Cristo e nós não cultivamos um relacionamento com o Senhor, e como o Reikin e o Bick eles falam, se a gente não tiver essa vida de uma conversão diária, vai acabar que quando chegar amizades, a gente vai ter muito em vista os nossos próprios interesses. E aí pode acabar que a gente vai controlar as pessoas, ou então a gente vai ter inveja delas, ou então a gente não vai ser autêntico com essas pessoas. Então, no momento que a gente tem uma fé cristã, uma vida cristã abalizada, a gente vai conseguir chamar outras pessoas para um relacionamento em que nós juntos vamos estar abalizados no Senhor. Segundo, nós precisamos saber que também nas amizades bíblicas, Deus é Deus.
Ou seja, a gente não pode trocar o papel e o lugar das amizades. Porque pode ser que às vezes a gente esteja tanto na expectativa de ter uma amizade com alguém que a gente acaba colocando essa amizade de forma que ela vira um ídolo. Porque sim, as amizades são presentes de Deus, são coisas que o Senhor, Ele cria e Ele nos dá como presente. Mas a questão é que elas não devem estar na frente do nosso amor ao Criador. Nós precisamos saber que quando uma coisa boa acontece, o nosso maior e melhor amigo que nós temos é o Senhor. Então é para Ele que nós vamos contar. Se uma coisa ruim acontece e a gente precisa de ajuda, é ao Senhor que nós vamos em primeiro lugar e depois aos nossos amigos. Então, desse jeito, quando a gente aprende a colocar sempre o Senhor Deus na frente de todas as outras coisas, dessa forma a gente vai conseguir desfrutar muito melhor dos presentes que Ele mesmo nos dá. Porque afinal de contas, é Ele que dá. Mas também é Ele que tira, se for da providência dele. E é isso que a gente vai ver em terceiro lugar. Nós precisamos saber que as amizades bíblicas estão debaixo da providência do Senhor. Ou seja, tem pessoas que às vezes a gente conhece e a gente acha a pessoa super legal e às vezes a gente cria um carinho natural por aquela pessoa, mas talvez aquela amizade nunca vá se desenvolver. E também, às vezes, tem pessoas que a gente conhece e às vezes a gente não imaginava que a gente ia ter um relacionamento tão bom com ela e acaba que essa pessoa se torna extremamente íntima nossa. E com outras amizades pode ser que uma pessoa mude de cidade e a gente não veja mais ela pessoalmente. E às vezes as circunstâncias da vida mudam e a gente acaba se vendo menos, seja mudou de igreja, mudou de emprego, mudou de escola, mudou de faculdade, tantas coisas que a gente simplesmente vai perdendo o contato com algumas pessoas. Mas isso tudo mostra a providência do Senhor dentro das amizades, porque no final das contas é Deus que governa cada amizade que nós temos. Então nós podemos confiar no Senhor, sabendo que quando a gente descansa na providência dele, a gente vai sempre lembrar que o nosso maior e melhor amigo é o Senhor Jesus. E a quarta coisa, nós precisamos de discernimento. Isso significa que não é qualquer pessoa que a gente conhece, que a gente achou que é gente boa, que vai virar o nosso amigo mais íntimo. Porque se a gente simplesmente achar uma pessoa legal e já sair contando tudo da nossa vida, os nossos segredos, os nossos medos, todas as coisas, pode ser que aquela outra pessoa não seja madura o suficiente para saber lidar com tudo isso. Então, por isso que o discernimento é tão importante. A gente pode ir ao pouco cultivando amizades, porque também amizades más podem realmente machucar o nosso coração. Então a gente pode saber que sim, as amizades são presentes de Deus, mas também a gente precisa ter o discernimento para saber se alguma pessoa, ela é alguém que pode se tornar um amigo íntimo ou não, se é uma pessoa que está no momento certo de contar algumas coisas sobre nós a elas, ou não. E uma das maneiras que a gente pode buscar esse discernimento é observando como essa pessoa que eu tô querendo ter uma intimidade maior, ela trata a família ou os outros colegas. Essa pessoa, ela tá envolvida, ou seja, vivendo em pecado? Porque se essa pessoa tá vivendo em pecado, pode ser que também isso influencie você. Se essa é uma pessoa que ela é muito propensa a ficar com raiva com facilidade, pode ser que às vezes você acabe entrando nisso no meio dessa amizade. Então é por isso que nós temos que buscar amizades com pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são piedosas, para que desse jeito nós possamos crescer junto com elas. Eu gostei demais como os autores, eles dividem algumas categorias, os níveis de amizade. Eu achei isso tão importante porque no momento que a gente entende esses níveis de amizade, isso resolve demais algumas das coisas nos nossos relacionamentos. Então, existem aquelas pessoas que são como se fosse assim, fora do círculo, são pessoas que a gente não conhece. Mas também existem pessoas que são simplesmente conhecidos nossos. Pessoas que a gente sabe quem é, mas não necessariamente tem uma amizade com elas. Mas também existem aquelas pessoas que são aliados, ou seja, pessoas que a gente conversa quando nós temos um objetivo em comum. Seja algum colega da faculdade, que às vezes vocês têm que fazer um trabalho juntos e vocês se dão bem para conseguir fazer isso. Ou então algum colega de trabalho que vocês vão e juntos terminam um trabalho que precisam fazer. Então essas pessoas são os aliados. Também existem os companheiros, que são aquelas pessoas que a gente tem uma liberdade de se abrir em alguns aspectos, mas não são aquelas pessoas com as quais a gente compartilha o coração e cada medo, cada angústia e cada coisa que a gente vive. E existe, por fim, as pessoas que são os nossos confidentes, aquelas pessoas que a gente confia. E como o Reikin e o Bick mostram, geralmente essas pessoas são ou família, no caso de marido e mulher, um ao outro, mas também, no final das contas, a gente encontra mais ou menos 5 pessoas dessa durante a nossa vida. Porque não é qualquer pessoa que a gente conhece ou qualquer pessoa que a gente gosta que vai virar um confidente, aquela pessoa que a gente vai poder confiar com a nossa alma.
Porque desse jeito a gente vai saber onde cada pessoa pertence a esses nossos níveis de amizade. Porque dessa forma a gente não vai acabar compartilhando o nosso coração com alguém que às vezes não está interessado em saber sobre isso e não vai saber como nos auxiliar, nos aconselhar e cuidar de nós. Então, dessa maneira, sendo paciente e tendo bastante discernimento, nós vamos conseguir cultivar amizades bíblicas que vão ser uma bênção na nossa vida, para que desse jeito a gente possa ser edificada e encorajadas na nossa fé. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual é um exemplo da Bíblia de amizade que realmente te inspira? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês pra gente estar conversando um pouco sobre isso. E aliás, não esquece, se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição e eu recomendo demais porque esse livro é muito bom. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê na semana que vem.